Fala pessoal, meu nome é Lucas Legori e esse é mais um vídeo da série Robôs em Ação. O tema de hoje vai ser robôs colaborativos, então vem com a gente entender essa tendência do mercado da robótica. Bom, antes de falar de robôs colaborativos, eu queria falar um pouco da história da robótica no Brasil, aí nos seus mais de 40 anos de tecnologia e inovação, né? A robótica começou em 1969 com robôs hidráulicos de pintura. Depois de 1973 vieram os primeiros microcontroladores aí comerciais. E em 75 o primeiro robô elétrico no Brasil da ABB. Em 1980 veio o controlador, o joystick no qual você pode fazer o controle de movimento do robô e pela programação. Em 1995 veio o controle dinâmico de movimento do robô, no qual os eixos do robô conseguiam uma tripulação muito mais rápida, atingindo tempos de ciclos muito menores. E também nesse mesmo ano veio os robôs de alta velocidade, chamados de pickers, que é um robô de baixa capacidade, porém eles são para encaixotamento e atingem velocidades muito, muito altas, também conhecidos como robô delta. Em 2000 veio o comissionamento virtual, no qual você conseguia fazer toda uma simulação da sua linha, uma simulação do seu projeto antes de fazer a implementação real, diminuir muito custo, né, de eventuais problemas de projeto. Em 2005 veio um controlador programador do robô muito mais sofisticado, no qual já tinha tela touchscreen, um IHM que facilita a interação com o programador e também facilita a interação do robô, a programação e tudo mais. Também nesse ano veio um sistema de manutenção baseado em confiabilidade, no qual o robô é 24 horas monitorado e toda essa manutenção é feita conforme a distribuição de probabilidade. Então, existe um centro no qual ele monitora todos os robôs vendidos no Brasil e no mundo e manda para o cliente aí um relatório do que está acontecendo com aquele robô e quando a manutenção deve ser executada. Em 2010, teve destaque aí para o sistema de visão integrado, no qual o robô atingiu o machine learning, né? Então você tem uma linha e o robô toma decisões com base em padrões. Então ele identificou um padrão ou não identificou aquele padrão, ele toma uma iniciativa de uma ação, né? Ele executa uma ação com base nisso, que ele é programado. Então ele pode pegar essa peça e jogar fora, ou ele pode pegar essa peça e colocar numa caixa, por exemplo. E aí em 2015 a gente chega no nosso tópico desse vídeo, que são um pouquinho antes disso, na verdade, eles foram lançados, os robôs colaborativos, os quais podem trabalhar com o ser humano. Mas por que robô colaborativo, né? Primeiro vamos entender como é que funciona isto. Uma instalação industrial comum, o robô fica cercado de dispositivos com os quais ele interage. Ele no geral segura uma garra, normalmente são robôs de alta capacidade, aí, indo de 3 kg até 1 tonelada, dependendo muito do processo. E esses robôs eles ficam cercados através de um cercamento de segurança e possuem uma série de dispositivos para evitar com que o operador entre em contato com esse robô. Então você tem, por exemplo, cortinas de luz, você tem vários botões de emergência ao redor da cela. Vocês podem perceber aqui nesse caso que o robô está completamente isolado do operador. Se por um acaso o operador tentar entrar na célula de produção, a célula automaticamente para, o robô para de produzir, o robô para de se mexer.
Isso porque esses robôs podem ser perigosos. Run. 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 Bom, como vocês podem ver, esse era o Josias. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Mas esses robôs são seguros? Muito seguros. Josias costumava ser um bom programador. Mas, voltando à apresentação. E aí, vem uma necessidade do mercado, essas células no geral ocupam muito espaço. Vem uma necessidade no mercado no qual o robô deveria interagir com o operador. E com o passar dos anos, isso foi evoluindo. Então, inicialmente, nós tínhamos uma célula convencional, uma célula robotizada, no qual não havia nenhuma interação com o operador. Ou seja, uma célula sem colaboração, onde o robô e o ser humano não dividem o mesmo espaço de trabalho. E uma série de dispositivos de segurança garantem isso. Caminhando aos poucos para uma solução colaborativa, depois de uma célula tradicional, vieram as células que a gente chama de coexistentes, né? Ou sem gradil. Nesse caso, não tem intenção ainda do ser humano trabalhar diretamente com o robô, porém a área em volta do robô é monitorada, assim você não precisa do cercado. Então, isso pode ser feito através de um scanner de área, porém ainda não existia essa interação direta homem-robô. Aí vieram as operações sincronizadas ainda com robôs industriais até aqui, convencionais, né? Essas operações sincronizadas, o ser humano e o robô, eles já dividem o mesmo espaço de trabalho, mas não simultaneamente. Então, o operador, por exemplo, entra na célula, posiciona uma peça, sai da célula, aperta um botão, o robô vai trabalhar na peça. Caso o ser humano, o operador invada a célula enquanto o robô estiver operando, o robô vai parar. Mas, se ele esperar o robô terminar o seu trabalho, ele vai poder entrar na célula, retirar aquela peça que ele tinha colocado anteriormente, pegar uma nova, posicionar na célula, dar play na célula, dar start na célula de novo, e o robô vai operar normalmente. Então, eles estão dividindo aí o mesmo espaço de trabalho, porém não simultaneamente. Depois disso, vieram as operações que há cooperação entre homem e robô. Eles dividem o mesmo espaço de trabalho nesse caso, porém não trabalham na mesma peça ao mesmo tempo. Aqui você começa a ficar mais complicado. Aqui os robôs já não são mais robôs tão robustos quanto nos métodos aí nas abordagens que nós tínhamos anteriormente. Porém, existem dispositivos de segurança que garantem que o homem não vai invadir a área que o robô está trabalhando, ou não vai invadir a peça que o tocar, ou interagir com a peça que o robô está trabalhando, e para garantir a segurança e a integridade do operador. Mas daí partiu-se para uma nova abordagem que seria o verdadeiramente colaborativo, né? Que seria o homem e a máquina trabalhando na mesma peça. Aqui nós já estamos falando de um sistema especial, né, e não mais de um robô industrial convencional, porque no geral os robôs colaborativos, eles possuem uma série de não sensores, mas um controle de torque muito bem apurado, que permite com que o homem, se em caso entre em colisão com um manipulador, o manipulador vai detectar e vai parar, vai detectar uma sobrecarga não esperada e vai parar, não causando injúria nenhuma ao homem. Fora que
Nesses casos, o robô colaborativo, eles possuem um estofado que permite com que a colisão ainda seja absorvida. E eles não possuem pontos de esmagamento. Então, aqui a gente vê como é que existem robôs diferentes para operações colaborativas que trabalham de forma diferente. Se você quiser por uma operação de coexistência ou sincronizada, não necessariamente você precisa de um robô colaborativo, um robô industrial pequeno já faz isso de forma segura, mas caso você trabalhando com cargas não muito grandes, em alguns casos existem alguns fabricantes que ainda conseguem operar com cargas grandes, mas isso é muito discutível, porque, por exemplo, existem fabricantes que operam com cargas de 20 kg para robôs colaborativos, mas até que ponto derrubar 20 kg no chão é seguro, né? Mas nós vamos discutir isso mais para frente, como isso realmente funciona. Bom, falamos aí um pouco de robô colaborativo, né? Entendemos que ele é seguro para se trabalhar com o ser humano, tem aí o seu controle de torque nos seus eixos, eles evitam justamente a injúria durante o processo. Mas, falando um pouco aí de uma abordagem bastante atual, que é, por exemplo, a indústria 4.0, que vai ser explicada agora pelo nosso especialista em tecnologia. Bom, indústria 4.0, manufatura avançada ou quarta revolução industrial são apenas diferentes formas de se referir ao modelo que hoje é tendência nas maiores empresas do mundo. Seria um sistema que une diversos conceitos, tais como tecnologia de automação e troca de dados, utilização dos conceitos de sistemas cyberfísicos, o IoT, ou Internet das Coisas, e a computação de nuvem, formando um sistema robusto, com equipamentos capazes de se comunicar uns com os outros e tomar decisões otimizadas e em tempo real. Mas onde a automação colaborativa se encaixa nessa abordagem, né? Um dos pilares da indústria 4.0 é justamente as são soluções descentralizadas ou Big Data. Os robôs colaborativos eles possuem tecnologia embarcada, que se enquadra exatamente nesse conceito de manufatura avançada. Eles também são uma ponte para as fábricas No-Lights. No-Lights é um termo que vai também ser explicado pelo nosso especialista em tecnologia. No-Lights é um termo usado para se referir a indústrias totalmente automatizadas, onde não é necessário que seres humanos trabalhem na linha. Sendo assim, como o próprio nome já sugere, as luzes poderiam ser apagadas e a linha continuaria operando normalmente. Co-robots, também conhecidos como robôs colaborativos, eles permitem a fábrica ter um toque humano em seus produtos, né? Eles permitem essa suavidade no movimento dos robôs. Ele também permite o que se fala hoje muito, que é uma necessidade do cliente em si, que é justamente customização em massa. Fazer o produto de forma personalizada, do jeito que o cliente gostaria de ter. Isso sem falar na sua direta relação com o IoT. A Internet das Coisas oferece maneiras novas e inovadoras para organizações gerenciarem e monitorarem operações remotas. Ela permite a supervisão de locais remotos, alimentando informações constantemente em aplicativos e armazéns de dados. O baixo custo dos sistemas permite a observação e gerenciamento de atividades que anteriormente estavam fora de alcance. Com a Internet das Coisas, também é possível obter insights sobre eventos que já foram invisíveis, por exemplo, a correlação entre os padrões climáticos e a produção industrial. Falando um pouco das tendências do mercado, né? Voltado para o robô colaborativo. Atenção totalmente voltada a esse tipo de tecnologia, né? Principalmente nos novos aí que estão chegando no mercado. Os fabricantes estão sendo forçados a produzir de forma inovadora, com alta qualidade, mais rapidamente e de forma sustentável. As promessas do que está vindo aí são as promessas sedutoras, capazes de trabalhar sem restrições com seres humanos de maneira segura e programáveis por qualquer pessoa. Então, com o tempo, isso tende a tornar mais disponível no mercado e mais fácil de obtenção, um pouco da necessidade aí do mercado.
o mercado tem necessidade de adotar as últimas tecnologias disponíveis, alinhadas com as recentes tendências da indústria, né? Ele tem a necessidade de aumentar o nível de automação, diminuir o trabalho manual, diminuir o tempo de ciclo e trabalhar em produtos customizados cada vez mais, levando a uma demanda por linhas de produções flexíveis. Também existe aí uma pressão bastante forte para ganho de produtividade e qualidade. Os robôs colaborativos eles abriram um novo e inexplorado mercado para a indústria de automação, né? Eles são aí os novos integrantes do mercado da robótica, com uma abordagem diferente aos fabricantes tradicionais de robô, com foco em ease of use, ou seja, facilidade de utilizar esses robôs. Facilidade é você pegar, introduzir ele na linha e deixar ele operando no menor tempo possível. Esses robôs permitem exatamente isso. O entendimento e a aceitação das novas tecnologias ainda está evoluindo aos poucos, né? Ainda aquela discussão entre segurança e benefício frente à robótica tradicional. A gente ainda tem essa noção de que robô industrial deve ficar cercado. Isso é algo que está sendo trabalhado com o tempo e cada vez mais está sendo aceito, esse tipo de tecnologia. Mas o que faz a indústria buscar novas tecnologias? Em suma, necessidade constante de redução de custos, produtos mais complexos e customizáveis, busca por precisão e confiabilidade, empresas de pequeno e médio porte buscando automação e economia de espaço, e um ponto importante no qual a robótica é introduzida, que são em processos muito repetitivos, e aí vem um problema de ergonomia, e a robótica justamente resolve esse tipo de problema. E com robôs colaborativos, você tem uma interface mais humana, resolvendo exatamente o problema de ergonomia que a gente encontrar na indústria. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!